alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou João Paulo e hoje nós iremos abordar um assunto bem interessante que são os fusos horários, tá? Esse conteúdo de fusos horários é um conteúdo do sexto ano e no PET de vocês, né, o PET 4, ele se encontra na terceira semana. Então vamos lá. Para entender um pouco melhor esse contexto desse conteúdo da aula de hoje, nós iremos relembrar alguns conceitos de movimentos terrestres, no caso, o movimento de rotação da Terra. Aí depois iremos entrar na parte de conceitos e de trabalho com os fusos horários. Iremos abordar também os fusos horários brasileiros e algumas curiosidades, algumas informações que são muito importantes na compreensão dos fusos horários. E a ideia nossa aqui é a gente tentar trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, qual que é a influência que os fusos horários eles vão ter, né, no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. De que maneira que os fusos horários eles vão influenciar a nossa vida. Então vamos lá. No primeiro momento, a gente vai tratar sobre o movimento de rotação da Terra, que a gente já viu na aula anterior, mas a gente vai voltar em alguns conceitos importantes, justamente porque o movimento de rotação da Terra ele está diretamente relacionado com o conceito e com os fusos horários do globo terrestre. Então vamos lá. O movimento de rotação como nós já estudamos, mas relembrando aí para todos vocês, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, né? Então nós já estudamos um pouco sobre isso, que a Terra ela completa uma rotação, ela faz uma rotação completa ao final de um dia. Então a gente costuma falar o seguinte, que a rotação ela dura aproximadamente 24 horas. Quando a Terra ela completa uma rotação inteira, então a gente teve aí o passar de um dia inteiro. E uma informação importante também é que a rotação ela ocorre de oeste para leste. E aí a gente vai ver que isso vai ter uma influência muito grande, porque as regiões do planeta, que são regiões que estão mais a leste, né, que estão na parte mais oriental do planeta, elas vão estar horas adiantadas em relação às regiões do planeta que estão mais na porção oeste, ou seja, que estão mais na porção ocidental do planeta. Essa imagem também a gente traz ela novamente para a gente mostrar um pouco sobre o movimento de rotação, e aí tem ali que a rotação ela ocorre de oeste para leste, e a setinha que a gente tem na parte ali superior, na parte de cima do globo terrestre, ela mostra justamente a direção da rotação da Terra. Voltando novamente, o movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo, né, dura 24 horas, e uma informação importante que está bem explícita e bem descrita aqui na imagem é que, devido ao movimento de rotação da Terra, nós vamos ter sempre a metade do planeta no dia e a outra metade noite. Então, essa divisão do dia e da noite, ela está diretamente relacionada com este movimento de rotação. Como a gente já disse, ele dura aproximadamente 24 horas, ele é responsável pela separação entre o dia e a noite. Nós temos que entender o seguinte, uma coisa que eu até falei na aula anterior, que o tempo todo no planeta, o Sol ele está nascendo em algum local e o Sol está se pondo em outra localidade. Como a rotação ela é constante, então vai estar sempre amanhecendo em algum lugar do planeta e anoitecendo em outro lugar do planeta, devido à posição que a Terra ela está em relação ao Sol. E isso se deve, como está escrito aqui também, ao formato da Terra. Devido ao formato da Terra, sempre enquanto uma parte vai ser dia, na outra parte vai ser noite. E aí depois a gente inverte, onde era noite vai passar a ser dia, e onde era dia, então, passa a ser noite.
Isso é uma das consequências práticas do movimento de rotação da Terra. E é até interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes na sala de aula a gente sempre explica as matérias, né, explica os conteúdos, e aí vocês, estudantes, falam assim, mas em que é que isso altera na minha vida? E aí a gente percebe justamente isso, que o movimento da Terra, que é uma coisa que a gente estuda lá na sala de aula, que vocês estão estudando remotamente agora, né, pela televisão, pelos PETs, esse movimento de rotação, ele vai trazer uma alteração prática para o nosso dia a dia. A gente percebe todos os dias, todo dia amanhece e anoitece. E isso acontece devido a esse movimento de rotação da Terra. E a partir, né, do momento que a gente relembra esse conceito do movimento de rotação, nós vamos então para os fusos horários, que é o conteúdo propriamente dito que a gente vai trabalhar hoje. Os fusos horários, eles foram padronizados, foram criados somente já no século XIX, numa conferência de astronomia que ocorreu lá nos Estados Unidos. E aí, nessa conferência, nesse evento de astronomia, definiu-se o seguinte, que a Terra ela seria dividida em 24 faixas imaginárias, denominadas fusos horários. E essas faixas, elas acompanham, então, os meridianos, tá? A cada 15 graus de rotação da Terra, demora 1 hora. Dessa forma, de 15 em 15 graus, nós temos a mudança de fuso horário. Então, percebeu-se justamente isso, que no movimento de rotação da Terra, a cada 15 graus que a Terra ela faz de rotação, esse movimento, né, esses 15 graus, ele vai demorar 1 hora. Então, por isso que de 15 em 15 graus do planeta, né, da rotação do planeta, a gente vai ter aí o passar de 1 hora. E aí, dessa forma, é uma conta bem simplesinha aqui para a gente entender. Se a gente pensar que a rotação completa da Terra é um giro de 360 graus e a gente dividir por 15 graus, nós vamos ter um resultado de 24, que são as 24 horas do dia, né? Então, a cada 15 graus, a gente tem o passar de 1 hora, e aí, ou seja, multiplicando esse 15 por 24, a gente vai chegar aos 360 graus, que no caso vai ser uma rotação completa do planeta Terra. Com os fusos horários, ficou determinado o horário local das diferentes localidades no planeta. Então, a partir do momento que foram definidos os fusos horários, né, que foi acordado nesse evento de astronomia que ocorreu lá nos Estados Unidos, então o que ficou definido? Que os fusos horários, eles iriam determinar os diferentes horários de cada parte do planeta. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar, né, nós vamos ver daqui a pouquinho, a gente pega o planisfério, que é uma representação cartográfica do planeta Terra, né, de forma plana, e aí, em cada localidade, nós vamos ter diferentes fusos horários. Lembrando que, como eu disse anteriormente, os fusos horários, eles acompanham os meridianos. E aí, para simplificar, né, a gente fala que são aquelas linhas imaginárias verticais, né, para que vocês entendam um pouco melhor. Então, os fusos horários, eles acompanham esses meridianos. Uma coisa importante, que é esse último item aqui da tela. Os fusos horários, eles se adequam à realidade política dos países e regiões, não obedecendo fielmente os meridianos. Então, a gente percebe o seguinte, que as linhas meridianas, elas são bem regulares, bem retinhas, não é? E nós vamos perceber que os fusos horários, eles acabam se adequando aos limites, às fronteiras que nós vamos ter aí dos países, né, dos continentes, de cada região de país, que a gente percebe que no globo terrestre nós temos países de vários tamanhos. Tem países que são muito extensos. E aí, devido à grande extensão que esses países eles vão ter, o que vai acontecer? Nós vamos ter países com mais de um fuso horário. E aí, por isso que esse item aqui é muito importante, porque os fusos horários, né, uma das coisas que foram determinadas
nessa convenção que ocorreu lá é que eles podem se adequar, eles são flexíveis a partir da realidade que ela vai ser observada em cada região do planeta. Esse planisfério aqui é o planisfério que representa os fusos horários do planeta. Então aí, se a gente observar, a gente percebe justamente isso, que nós temos, né, o meridiano central e tem os fusos horários tanto a leste quanto a oeste, e os fusos horários eles não obedecem necessariamente o limite do país, que é o que eu acabei de falar. Nós temos aí alguns países no globo terrestre que eles vão ter mais de um fuso horário. E acaba que o que eu disse para vocês também, os acordos políticos, né, os fusos horários, eles acabam se adequando a isso, a questões políticas, econômicas e etc. Diferente, aqui esse mapa, ele traz aqui no caso os paralelos e meridianos. Quando a gente observa aqui os meridianos eles são linhas imaginárias bem retinhas, né, bem regulares, diferente lá dos fusos horários, que são linhas, né, que elas começam regulares, mas elas vão se adequando à realidade aí. Uma curiosidade importante, quando a gente observa aqui, nessa parte azul aqui, nós temos o Brasil e aqui embaixo a gente tem a Argentina, não é? Mais ao sul aqui do Brasil, a gente tem o Uruguai e a Argentina. Se a gente observar a posição da Argentina, a Argentina ela está bem mais a oeste em relação ao Brasil. Mas devido às questões, aos acordos políticos e econômicos e as relações que Brasil e Argentina eles possuem, então chegaram-se ao consenso que a Argentina ela iria aderir ao horário de Brasília, que no caso é o horário oficial do Brasil. E aí isso facilita, não é, a comunicação, os acordos comerciais e políticos entre os dois países, que é o que eu disse lá atrás. Os fusos horários eles se adequam a essas realidades. Fusos horários do Brasil. Uma informação bem importante. Por estar localizado totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, pelo fato do Brasil estar totalmente a oeste de Greenwich, os fusos horários do Brasil, eles estão sempre atrasados em relação a Greenwich, né? Ou seja, um exemplo prático. Se lá em Londres, né, que é o meridiano central, se lá for meio-dia, né? Se nós estamos horas atrasados em relação a eles, então nós vamos estar horas atrás, digamos assim, a eles. Aqui vai ser ou 10 da manhã ou 9 da manhã, de acordo com os fusos horários, né? Nós temos que entender o seguinte, que é o que nós vimos lá atrás. Como a rotação da Terra ela é de oeste para leste, então as regiões que estão mais a leste do planeta vão estar horas adiantadas em relação às regiões que estão mais a oeste. E devido à sua grande extensão territorial longitudinal, o território brasileiro ele possui 4 fusos horários. O que é a extensão longitudinal? É a extensão leste-oeste. Então o Brasil, isso é importante da gente lembrar, o Brasil ele é um país extenso, tanto em termos latitudinais, que é norte e sul, como em termos longitudinais, que é no caso leste-oeste. E essa grande extensão longitudinal é que vai resultar, então, na existência dos 4 fusos horários do Brasil. Este mapa aqui é o mapa de fusos horários, ele deixa bem claro isso. Nós temos aqui, ó, destacado de amarelo, o fuso horário -2, que é o fuso horário das ilhas oceânicas, né, de Fernando de Noronha, das Ilhas de Trindade, o fuso horário, né, da parte oceânica. O fuso -3, que é essa parte em laranja, que vai ser justamente o horário de Brasília, que é o fuso, a gente fala que é o horário oficial do país, o horário de Brasília, que inclusive ele pega a maior parte do país. Depois a gente tem em verde aqui o fuso -4, que vai ter os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e quase na maior parte do Amazonas. E o fuso -5, que está destacado em rosa, é que ele pega o estado do Acre e um pedaço, uma parte pequena ali do estado
do Amazonas. Então, aqui a gente tem a demonstração dos 4 fusos horários brasileiros. O fuso horário oficial do Brasil é o horário de Brasília, que é o fuso horário -3. Esse -3 quer dizer o quê? Que nós estamos 3 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano, né, lá de Londres. Então, voltando àquele exemplo, se lá em Londres são meio-dia, aqui no caso vão ser 9 horas da manhã. A gente vai estar o quê? Há três fusos horários atrasados em relação a eles. Não é? A maior parte do Brasil encontra-se no fuso horário de Brasília, que é o que nós vimos ali no mapa, que a maior parte do território brasileiro vai estar no fuso horário de Brasília. Os estados mais a oeste, eles pertencem ao fuso -4, que é aquele fuso horário que a gente viu lá, que é do estado do Mato Grosso e os demais estados. E o Acre, o estado do Acre e parte do estado do Amazonas, por estarem mais a oeste, pertencem então ao fuso -5. Nós tivemos aí ao longo da história algumas mudanças nesses fusos horários, né? O Acre ele ficou pertencendo ao fuso -4, depois, né, voltou a pertencer ao fuso -5 e permanece assim até atualmente. E aí a gente tem então, nós temos 4 fusos horários no território brasileiro. E o fuso horário, o horário de Brasília, é que vai ser o horário oficial do país. Depois observem, sempre quando vai dar alguma notícia na televisão, alguma coisa, sempre quando eles informam o horário, eles falam agora são 13 horas de acordo com o horário de Brasília. Para nós que estamos aqui em Minas Gerais, por exemplo, no Sudeste, é uma informação que para a gente tanto faz, porque nós estamos no horário de Brasília. Mas um estudante, uma pessoa que está lá no estado do Acre ou que está lá no estado do Amazonas, essa informação faz a diferença. Por quê? Se aquela notícia ela está sendo veiculada naquele horário de acordo com o horário de Brasília, para eles fazem diferença. Para a gente aqui no Sudeste não faz diferença em virtude do fato de nós estarmos no horário de Brasília. Como a rotação ocorre de oeste para leste, as regiões localizadas mais a leste do planeta estão horas adiantadas em relação ao oeste. Voltando novamente à informação que eu falei anteriormente. O leste vai estar sempre mais adiantado em horas em relação ao oeste. Uma curiosidade interessante é que sempre na virada do ano, os países, né, mais a leste, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, o ano novo chega primeiro para eles do que para a gente, né? Justamente por isso, por causa que eles estão mais a leste da gente, né? Então eles estão horas adiantados em relação a gente. A inclinação do eixo da Terra resulta na diferenciação das estações do ano, de acordo com os hemisférios latitudinais, que é o que nós já vimos também na aula anterior. Nas regiões polares, em virtude da distância em relação ao paralelo do Equador, há o predomínio do dia no verão e da noite no inverno, devido à sua posição em relação ao Sol. Então, essa noção que nós temos, para nós que estamos mais próximos do Equador, que o dia e a noite ele tem mais ou menos a mesma duração, nas regiões polares, isso é diferente, devido à posição que essas regiões elas vão estar no planeta em relação ao Sol. E aí nós vamos analisar novamente essa imagem aqui. Quando a gente analisa essa imagem, a gente observa que nos polos, apesar da rotação, né, nós temos sempre o predomínio do dia e da noite nos polos, dependendo da estação do ano que a gente vai ter em cada uma dessas regiões. Então, no verão a gente tem o predomínio do dia e no inverno nós vamos ter o predomínio da noite. Alguns países aderem ao mesmo fuso horário, de outros em virtude de parcerias e acordos políticos, como nós vimos, o exemplo Brasília e Buenos Aires. No Brasil, o horário de referência é sempre o horário de Brasília, e nos polos, como eu disse, há o predomínio do dia e da noite, dependendo do período do ano. Por hoje é só, até a próxima aula. Estudem bastante, leiam, né, o conteúdo do PET, realizem as atividades com tranquilidade e o mais importante,
fique em casa. Até a próxima aula.